Muito bem, vamos então iniciar nossa conversa de hoje. Nós vamos iniciar hoje um estudo sobre os planos de consciência, numa perspectiva oculta, obviamente, né? A gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado, né? Vamos tentar ir um pouco mais fundo nesse tema, nos valendo, né, tanto da informação que está disponível na doutrina secreta, mas também e especialmente nas instruções esotéricas que a HPB transmitiu para o círculo interno, né? A seção esotérica da Sociedade Teosófica, que se formou em torno dela ali na Inglaterra, né? Ali nos últimos anos da vida dela. Então, é baseado especialmente numa dessas aulas, vamos dizer assim, ou conjunto de aulas que ela deu sobre esse tema, que a gente vai olhar, né, esse aspecto dos ensinamentos esotéricos, né, sobre os planos da consciência. Para iniciar, eu queria ler aqui uma citação que inclusive está na Chave para a Teosofia. E ela fala assim: nossa filosofia nos ensina que, assim como existem 7 forças fundamentais na natureza e 7 planos do ser, assim existem 7 estados de consciência nos quais o homem pode viver, pensar, lembrar e ter o seu ser. Agora, note como essa afirmação ela pode parecer muito simples, né? Ah, sim, tem 7 planos então. Mas tem um mundo de coisas implícitas nisso daqui que, se a gente não parar para refletir, nos escapa completamente. Normalmente, né, a gente atribui essas atividades, como por exemplo, viver, pensar, lembrar e ter seu ser, o que quer que isso queira dizer, ao plano físico. Mas nota que ela fala de 7 planos onde isso é possível. E por que eu estou ressaltando essa nuance dessa fala da HPB especificamente? Por uma razão que a gente vai ver já daqui a pouco, quando a gente entrar, né, em algumas das instruções que ela deixou sobre esse tema, né? Antes disso, eu queria lembrar que, especialmente entre vocês, aqueles que desejam ou que estão estudando a obra da HPB, especificamente a doutrina secreta. Esse é um ponto que foi esquecido, ou que foi tratado com descuido por muitos revisadores da obra, sabe? Com as edições, né, da obra da HPB. E esse ponto é a distinção que ela fazia, quando ela escrevia, entre cosmos com K e cosmos com C. Existe uma diferença aí marcada na forma como ela tratava esses dois termos. Quando ela usava cosmos com K, ela se referia sempre ao grande universo. Cosmos com K. E às vezes ela escrevia até tudo em caixa alta, para se referir ao universo como a gente compreende, né? O universo com as bilhões e bilhões de galáxias e aglomerados de galáxias, certo? Com os seus múltiplos planos incluído. Não só o cosmos visível, mas o cosmos na sua totalidade. Mas quando ela usava cosmos com C, ela se referia ao macrocosmo, que é o nosso sistema solar, com os seus 7 planos. E essa é uma distinção que é muito fundamental. Por quê? Vou recorrer aqui à doutrina secreta, inclusive, para citar aqui um trecho do porquê que essa distinção ela é importante. E, infelizmente, ela não foi respeitada. Nem sempre ela foi respeitada quando a obra foi editada, né? Quando ela foi revisada para publicação, né? Porque as pessoas que faziam esse trabalho necessariamente não sabiam ou não achavam que seria uma distinção muito importante. Mas a HPB ela era muito estrita no uso de termos.
Você tem que lembrar que ela tinha uma tarefa hercúlea nas mãos, que era tentar traduzir, né, os ensinamentos esotéricos que estavam disponíveis já, né, nessa nossa era humana, digamos assim, vestidos com termos, né, das línguas orientais, sânscrito, tibetano, né? Porque essa instrução ela foi originalmente passada em Senzá, uma língua secreta, uma língua iniciática, que não é uma língua per se, mas não pelo menos da maneira como a gente entende, né? Porque não é uma língua de palavras, um dicionário, né? Mas que já nos adeptos da Quinta Era, essas instruções receberam, né, sua veste, digamos assim, nas línguas antigas, né, dos povos da Quinta Era, né, o sânscrito antigo e mais recente, enfim. Então imagine a tarefa hercúlea que ela tinha na mão em tentar traduzir esses termos para uma língua moderna, como o inglês, né, que se desenvolvia numa civilização extremamente materialista, a nossa, e que não tem vocabulário para tratar de questões sutis, metafísicas, não com a riqueza que essas línguas antigas tinham. E por isso ela era muito estrita no uso de termos, porque senão ficava uma grande bagunça, como realmente foi. Nos primeiros anos do movimento era uma grande bagunça o uso dos termos, né? Encontrar um equivalente ou usar o original, enfim. Então eu vou citar aqui, no proêmio da Doutrina Secreta, no volume 1, ela diz, por exemplo, e essa é a razão pela qual é importante a gente levar em consideração a distinção entre esses termos, porque olha o que ela diz aqui. O leitor tem que manter em mente que as instâncias dadas, que são as instâncias, né, que são comentadas na obra da Doutrina Secreta, tratam apenas da cosmogonia do nosso próprio sistema planetário, ou seja, do nosso sistema solar, e do que é visível em torno dele após um pralaya solar. Os ensinamentos secretos que se relacionam à evolução do cosmos com K agora, universal, não podem ser dados, uma vez que não poderiam ser compreendidos pelas mentes mais elevadas dessa era. E parecem haver mesmo poucos iniciados, mesmo entre os maiores, que têm permissão de especular sobre esse assunto. Além do mais, os professores ensinam abertamente que nem mesmo os mais elevados Dhyana e Chögyam jamais penetraram os mistérios além daquelas fronteiras que separam os milhares de sistemas solares do Sol central, entre aspas, como ele é chamado. Portanto, aquilo que é dado se refere apenas ao nosso cosmos visível após uma noite de Brahma. Então a gente precisa manter isso em mente. Que o que a gente vai conversar aqui, o que a gente vai ver, né, nos ensinamentos, né, dessa nossa sessão e talvez da próxima, que talvez a gente não consiga cobrir tudo hoje, tem essa perspectiva aqui. A gente precisa considerar isso daqui. A gente está falando do cosmos com C, do macrocosmo. E depois a gente vai tratar do microcosmo também, que é o homem. Então a gente precisa concordar com esses termos, tá? Cosmos com K, cosmo universal. Cosmo com C, macrocosmo, o sistema solar. Microcosmo, o ser humano. Ok? Então a gente precisa considerar esse vocabulário. Eu quero ler mais uma citação que está também no proêmio. E ela diz assim, ó, a história da evolução cósmica com C, né, como traçada nas instâncias, é, por assim dizer, a fórmula algébrica abstrata daquela evolução. Tá? Daí que o estudante não deve esperar encontrar ali um relato de todos os estágios e transformações que acontecem entre os primeiros inícios da evolução universal e o nosso estado presente. Dar tal relato seria tão impossível quanto incompreensível a homens, né, a seres humanos, que não podem aprender nem mesmo a natureza do plano de existência próximo daquele no qual, pelo momento, sua consciência está limitada. Aí ela diz, as instâncias, portanto, dão uma fórmula abstrata que pode ser aplicada mutatis mutandi. Mutatis mutandi é uma expressão latina que quer dizer considerando as alterações necessárias a toda a evolução. Então essa fórmula algébrica, numérica, que está presente nas instâncias do primeiro volume, podem ser aplicadas a toda a evolução. Desde a nossa pequena Terra
até aquela cadeia de planetas da qual nossa Terra faz parte, até o universo solar ao qual essa cadeia pertence, e assim por diante, numa escala ascendente, até que a mente se canse e fique exausta nesse esforço. Então, esses são pontos que a gente precisa considerar, né? Eu disse que nessa partilha a gente vai aprofundar a nossa compreensão dos planos. E nós vamos, né? Porque a gente sempre fala de 7 planos, normalmente, né? A gente fala de 7 planos. Então, eu percebo que se criou, para aquelas pessoas que têm a inclinação, né, de estudar ocultismo, né? Não creio que nem todos aqui no grupo têm essa inclinação. Mas para aquelas pessoas que sim, eu percebo que se formou uma visão muito limitada, uma visão muito simplista. Apesar da gente lembrar, todo 7 se subdivide em 7, que se subdivide em 7. Mas não sei, por alguma razão, né? Eu não vejo muito a inclinação da investigação, a tendência da investigação, né? No nosso grupo, assim. Então, a gente chegou num ponto em que, tendo estabelecido certas bases do ensinamento, a gente pode dar esse passo aprofundando esse tópico, tá? Então a gente vai começar tratando dentro desse diagrama que eu passei para vocês e que vai estar disponível para quem for ouvir posteriormente, né? Eu vou colocar esse diagrama num link que vai estar na descrição do vídeo. Eu peço que você preste atenção nesse diagrama. A gente vai trabalhar seguindo essa ordem apresentada nesse diagrama. Nesse diagrama tem disponível 3 imagens, como vocês podem ver aí, né? A figura A, que está nomeada macrocosmo. A figura B, que está nomeada como planos pracríticos. Ou seja, a subdivisão setenária do plano mais grosseiro do macrocosmo. Você vai ver lá na figura A, que aquela figura A está dividida em 6, mais o 7, que é o próprio círculo que envolve todos eles. O primeiro plano, ou seja, o plano mais grosseiro, é o plano pracrítico. Então a figura B é um desdobramento desse plano pracrítico. Você vai ver que ele está lá também dividido em 6, mais o 7º que o circunda. Então essa daí é a divisão setenária daquele plano mais grosseiro do nível macrocósmico, que é o nível do sistema solar. Você vai notar que no primeiro plano dessa figura B está ali escrito primeiro ou objetivo e tem um asterisco, né? Esse asterisco, lá na instrução, né, do círculo esotérico, da seção esotérica, né, do círculo interno da HPB, esse asterisco se refere ao nosso globo. O que ela diz sobre esse asterisco é isso. É aí que está o nosso globo, o globo D, ou a Terra física, da cadeia planetária, né? Então depois eu peço que vocês façam esse exercício mental de tentar projetar nessa figura B a posição dos globos da nossa cadeia. Lembrando que esses globos são 7, os dois superiores estão no mesmo plano, então mais 2 no mesmo plano, mais 2 no mesmo plano, e o quarto, que forma, né, a curva inferior dessa cadeia, está ali. Então daí você vai poder desenhar os outros, e aí talvez você entenda também outras correlações de coisas que a gente vai tratar aqui, mas eu vou deixar esse trabalho com vocês depois, tá? Então vamos lá. A gente vai começar focando nesse macrocosmo, na figura A. Então, qualquer coisa vocês se refiram a essa imagem à medida aqui da nossa conversa. Então, assim, sobre isso ela diz o seguinte, sobre essa primeira figura desse diagrama, tá? Ela diz assim, ó, o estudante vai observar que o estudo dos estados de consciência está confinado à consciência como manifesta no sistema solar. Qualquer tentativa de representar a consciência no cosmos, com K, teria enganado o estudante, induzindo ele a acreditar que tal consciência cósmica, com K, poderia ser explicada. Enquanto que o todo, mesmo do plano mais inferior do cosmos com K, transcende o mais elevado adepto na Terra. Então você imagina aqueles 7 planos ali do macrocosmo e coloca esses 7 planos do macrocosmo como o primeiro plano do cosmo com K, do cosmo universal. Ao invés de sempre referir cosmo com K ou com C, eu vou falar de cosmo universal para se referir cosmo com K, tá? E cosmo só para se referir ao sistema solar.
Ok? Então imagine que aquela figura A, ela representa o primeiro plano mesmo do plano cósmico. Então, a gente não está tratando desse cosmo universal, tá? Porque ela diz que isso não pode simplesmente ser representado. Tentar representar isso é enganar, induzindo o estudante de que essa consciência cósmica universal ela pode ser representada. A gente pode fazer inferências, né? Mas a gente precisa primeiro dominar os planos mais próximos do nosso. Ela continua dizendo assim. Com relação à sua explicação em palavras materiais, seria muito melhor tentar confinar o infinito numa nós. Uma coisa apenas nós sabemos da consciência cósmica, isto é, que ela está absolutamente fora de todos os termos da consciência terrena. Ela continua dizendo, então, portanto, a figura A deve ser tomada como representando os 7 planos da consciência no sistema solar apenas. Estes podem ser representados como 6 dentro de um 7º, que sintetiza todos. Agora, deve-se sempre manter em mente que diagramas podem apenas mostrar um aspecto da verdade e que eles são apenas utilizados para ajudar o estudante a aprender a apreensão daquele aspecto simbolizado. Deixe-nos lembrar que nós estamos tratando com forças e estados de consciência e não com compartimentos, né? Compartimentos fechados, né? Ela usa a expressão compartimentos que guardam água, né? Então a gente não está tratando com compartimentos fechados. Então, ela diz, forrar está colocado ali no 4º plano, está na verdade em todo lugar. Ele corre como um fio através de todos e tem suas próprias 7 divisões, cada uma delas com suas 7 subdivisões. A consciência forrática é um estado da consciência em todo lugar. Quando a consciência passa para o estado forrático, ela está, entre aspas, no plano forrático. Jiva, ou o estado de consciência jívico, está também em todo lugar. E assim com todos os outros estados. A consciência é uma. Ela tem 7 estados, ou aspectos, ou planos, e cada um deles está em todo lugar. O mais elevado, o 7º, ou sintetizador, né? Ou estado sintetizador, é aquele do envelope áurico, o Hiranyagarbha, contendo os elementos átmicos e o karma do macrocosmo manifesto. Esse diagrama representa o tipo do sistema solar. Então tem alguns pontos que eu quero ressaltar aqui, e que são pontos muito importantes. Olhem para a figura, então. E ela usa 2 desses planos para nos dar um exemplo, né? E tentar nos levar a uma ruptura da nossa racionalidade cartesiana. Porque se a gente olha para essa figura, a gente imagina o quê? Que o sistema solar é esse ovo, e que, portanto, eu posso cortar esse ovo aí em 6 ou 7 camadas, e aquela lá de cima, então, é o plano mais sutil, é o plano mais elevado, e eu estou aqui na base, que é a coisa mais grosseira. A gente tem essa tendência mental, né, de conceitualizar as ideias de alto e baixo como superior e inferior e etc. Mas lembra do que ela fala? Um diagrama, ele só pode dar indicações a respeito de um aspecto da verdade. Então aqui a gente tem assim, é como se a gente estivesse olhando isso de um ângulo apenas. Aí ela nos lembra, por exemplo, o plano forrático, ele está ali marcado como 4, certo? Mas ela diz, forrato, na verdade, permeia todos os planos. E aí, a gente vai entender isso melhor quando a gente for estudar cada um desses pontinhos, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Mas eu quero que primeiro você tente compreender que essa é uma representação dos estados de consciência. Lembra, a gente já conversou muito sobre isso nos ensinamentos passados, especialmente quando a gente falava sobre encantaria. Lembra? Olha, só existe uma substância. E dependendo do ponto de estado dessa consciência, a substância percebida é percebida com certas qualidades. E a partir daí nós falamos então de planos de substância. E lembra lá daquela citação que eu usei lá no início da nossa conversa. Vamos voltar nela, para a gente relembrar?
O que ela diz? Nossa filosofia nos ensina que assim como existem 7 forças fundamentais e 7 planos do ser, também existem 7 estados de consciência. Então aqui, ó, a gente está falando daquela tríade básica, lembra? Força, ou poder, ou energia, ou eletricidade, que é forrar. Substância, que é matéria. E espírito, que é consciência. Lembra dessa trindade básica, lá das proposições fundamentais? Você não pode se desgrudar das proposições fundamentais. Se a gente se perde da proposição fundamental, lembra do que ela fala lá no proêmio. Você vai se perder em todo o resto do ensinamento. Então pense nesses 7 planos sempre como representando, em paralelo, 7 estados de consciência, 7 estados de energia, que é forrar, 7 estados da substância. Então ela diz assim, bom, forrar está ali marcado como quarto. A gente vai entender por que ele aparece ali como quarto. Existe um aspecto de forrar que realmente é o quarto aspecto. Mas forrar, simbolizando energia, eletricidade cósmica, é cósmica, percorre todos os planos. E nem devemos compreender forrar sendo numerado como quarto, no sentido de que ele é o quarto a aparecer. Porque esses planos, eles são interpenetrados. Eles não são compartimentos. Você pula de um e sobe de um para o outro. Quando a consciência está funcionando no estado forrático, ela está no plano forrático. E ela vai perceber a substância do ponto forrático. Entende? Bom, se você entender que forrar é aquela energia misteriosa que une espírito e matéria, porque é o agente da vontade, você vai entender que não importa qual desses planos, a gente vai ter sujeito e objeto e essas coisas interagindo. Então é preciso que haja um agente dessa interação. Então se você pensar lá no plano mais elevado, você vai ter o correspondente desses 3 elementos. Entende? Por mais atenuados que eles sejam. Mas você tem que entender que nós estamos tratando do macrocosmo. Se você fechar sua ideia, né, numa representação absoluta, como se fosse uma representação da consciência absoluta, você vai dizer, mas como é possível se a gente aprende que lá, naquele plano mais elevado, não há nenhuma distinção de sujeito e objeto? E aí eu digo, bom, você deve considerar que essa informação é válida a partir do estado de consciência do ser humano neste plano físico. E isso sempre foi colocado nos ensinamentos, lembra? A gente sempre fala, do nosso ponto de vista, aquilo parece ser completa inconsciência. Aquilo parece ser isso ou aquilo. De fato, para Brahma, o absoluto, aquilo que está para além de qualquer uma dessas descrições possíveis, realmente é não dualidade absoluta. Mas os planos superiores do macrocosmo podem nos parecer já isso. Lembra de um exemplo que uma vez um professor deu aqui? Imagine, né, que para alguém que tá muito cego, ou tá muito, passou muito tempo num quarto escuro, de repente, se alguém acender uma lanterna na frente do rosto dessa pessoa, ela acha que isso é um sol. Ela pode até cegar. Embora a luz de uma lanterna não seja nada se comparado à luz do sol, por exemplo. Compreende? Então é uma questão de perspectiva. Então a gente precisa manter isso em mente, tá? Porque a gente vai tratar de compartimentalizar. A gente vai tratar, né, aqui de planos, esse plano, aquele plano, esse termo, aquele termo. E vai ser muito fácil a gente voltar para essa perspectiva que compartimentaliza como se essa fosse uma representação factual das coisas. E ela não é. Ela é uma representação pedagógica. É um argumento pedagógico, tá? Então vamos lá. Vamos olhar para essa figura aí, a gente vai trabalhar cada um desses pontos, a gente vai dar uma pincelada. Eu vou pegar algumas citações da HPB sobre cada um desses termos usados ali, para a gente tentar se aproximar de uma compreensão, mesmo que bem incipiente, bem básica desses planos, tá? Lembrando sempre, essa instrução ela não é completa, ela não é absoluta, ela não é a última palavra sobre esse tema. É um esforço grupal de nos aproximarmos mais do ensinamento oculto,
né? E flexibilizarmos nossa ferramenta de investigação da natureza, tá? Então vamos lá. A gente vai olhar então para essa figura e a gente vai ver que ela tem ali 6 planos discriminados e o 7º plano ele está marcado como sendo o próprio ovo que envolve tudo isso. Então a gente vai começar desse 7º plano, que é o plano mais elevado, entre aspas. Ali a gente tem a seguinte frase escrita: envelope áurico ou átmico. E do outro lado, elementos do macrocosmo manifesto, né? Então, os elementos do macrocosmo manifesto se referem aos próprios planos, né? O número 7 é o que diz envelope áurico ou átmico, né? Para começar, a gente precisa lembrar que quando a gente trata mais exotericamente dos planos, a gente substitui esse 7º simplesmente por Atma, ou Espírito Universal. Mas a gente já falou sobre isso, obviamente, então eu só vou relembrar isso, né? Que Atma, por ser um princípio universal, ele não pode ser considerado um princípio particular, nem pertencendo ao macrocosmo, nem à Terra, nem ao ser humano. Então, esse plano, ou esse princípio, ele é, na verdade, esotericamente, né? Ele é, na verdade, o ovo áurico. Ou o envelope áurico, enfim. E esse ensinamento, ele era esotérico. Nessa própria instrução da HPB, ela fala, o estudante é relembrado da injunção de segredo em relação ao ovo áurico. Ele foi quebrado por alguns esotericistas. A coisa se popularizou, né? Enfim, então, já que é público, a gente pode falar, né? Nessa altura. Mas essa é só a razão pela qual vocês vão ver na literatura uma descrição dos 7 planos e nos ensinamentos mais internos uma outra descrição de planos. E vocês vão ver que é uma coisa que eu tento sempre falar para vocês: não se apeguem fixamente às informações. Usem o estudo como uma ferramenta para refinar a mente, não para ter conclusões fixas, fechadas a respeito, né, de uma visão de mundo. Vocês vão ver que mesmo isso daqui que a gente vai ver aqui, depois vai ser reformulado, um ponto ou outro, ele pode ser apresentado de outro aspecto, tá? Eu vou até adiantar isso para vocês, só para dar esse exemplo. Por exemplo, a gente vê ali o plano gívico, certo? E se a gente for olhar lá na Constituição do Ser Humano, a gente vai encontrar, ali na figura B, a gente vai encontrar também um plano gívico, né? E mesmo lá na figura C, a gente vai encontrar um plano chamado Kama Prânico, que também é o terceiro. Mas, no ensinamento mais público, né, da HPB, ela falava, né, desse princípio humano como sendo Jiva, ou energia vital. Nos ensinamentos mais internos, ela fala, bom, esse princípio, ele na verdade não é humano. Porque energia vital é uma coisa que está em tudo. O prana é particularizado quando esse princípio gívico, né, ele é apropriado ali na formação, né, do corpo humano. Aí ela dá o exemplo: imagine uma esponja do mar. Essa esponja absorve a água do mar. Jiva, né, ou a energia vital, é como a água do oceano. Prana é como aquela porçãozinha que está naquele momento funcionando dentro da esponja. Aí ela fala, por isso que a gente, de fato, Jiva não é considerado um princípio humano. Aí ela substitui isso por um outro princípio, que a gente vai ver lá depois. Mas isso só para dar um exemplo de como as apresentações do ensinamento, elas são apresentadas, a gente digere, a gente expande, a gente quebra conceitos e preconceitos. Daqui a pouco a instrução, como ela é viva e dinâmica, ela nos apresenta um outro ponto que nos permite olhar de um outro ângulo e expandir um pouco mais nossa compreensão. Então venham com essa abertura, com essa flexibilidade. Então por isso essa questão ali do ovo áurico, tá? Então a gente vai ver aqui algumas coisas que a HPB falou sobre esse ovo áurico. Ó, perceba, o primeiro ponto que eu quero destacar é que ele não está colocado ali como um 7º plano em cima do 6º, mas sim como uma coisa que abarca tudo. Então aqui ela diz assim, tudo isso daqui são dos textos reunidos da HPB, tá? Dos Collected Writings, tá?
que é um material um pouco mais difícil de ser acessado, mas ele já está sendo traduzido e publicado em português. Tem um movimento aí fazendo isso. Mas só para eu não ficar referindo aqui fonte, né? Então ela diz assim, ó, em uma certa altura ela fala assim: o ovo áurico, por conta de sua natureza e de suas funções múltiplas, tem de ser muito bem estudado. Como Hiranyagarbha, ou o ovo ou o útero dourado, ele contém Brahma, o símbolo coletivo das 7 forças universais. Assim, o ovo áurico contém e está relacionado diretamente tanto ao homem divino quanto ao físico. Aqui o homem divino se refere ao arquétipo solar. Tá? Em sua essência, como foi dito, ele é eterno. Em suas correlações constantes, é um tipo de máquina de movimento perpétuo durante o progresso reencarnatório do ego sobre a Terra. O ego aqui não é o ego psicológico, é ego com E maiúsculo, se referindo ao eu, o princípio reencarnante. Vamos quebrar isso daqui, tá? Então, o que a gente tem que lembrar então sobre o ovo áurico? Ele, por conta de sua natureza, deve ser muito bem estudado. Suas múltiplas funções. Tá? Esse ovo áureo, quando ele se refere ao cosmos solar, ele é chamado de Hiranyagarbha, o ovo dourado. Lá, se a gente for lá nos Puranas, lá nas alegorias hindus, a gente vai encontrar uma descrição do surgimento, né, do universo como Brahma nascendo de um ovo dourado. Brahma, não Brahman, não o absoluto, Brahma, né? Ali o primeiro da Trindade, o Criador, né? Que é o protótipo do Logos, manifesto, né? Ou seja, é o símbolo da coletividade das 7 forças, ou dos 7 raios, tá? Então, esse ovo áureo, quando se referindo ao cosmos, ele é o ovo dourado, ou útero dourado, né? É o Hiranyagarbha. Quando se refere ao ser humano, ele é o ovo áurico. Por conta de suas múltiplas funções, ele deve ser bem estudado. Ele contém e está diretamente relacionado ao homem físico e divino. Ou seja, a gente pode encontrar correlações tanto no nosso próprio nível, na nossa constituição setenária, e como isso se relaciona com o cosmos. Aqui a gente tem uma indicação do que o Kalachakra, por exemplo, vai se propor a explicar. Porque o Kalachakra, que é um tantra budista, né? Ele está baseado exatamente nisso, né? Ele está composto de Kalachakra externo, né? Que é o cosmos externo, o Kalachakra interno, que é o ser humano, o corpo do ser humano, e o Kalachakra iluminado. E como essas coisas estão relacionadas, estão correlacionadas. E ela diz assim: na sua essência, ele é eterno. Na sua essência, ele é eterno. Ou seja, no seu aspecto essencial, ele não é diferente daquilo que é eterno, seja no aspecto substancial, mula prakriti, a substância pré-cósmica, a substância raiz, indiferenciada, seja no seu aspecto consciência, seja no seu aspecto energia. Em suas correlações constantes, ele é um tipo de máquina de movimento perpétuo durante o processo reencarnatório do ego. Por quê? Ela vai dizer assim em outro ponto. Fisicamente, embora invisivelmente, o envelope áurico humano, esse amnion, né, do homem físico em cada idade de sua vida, amnion se refere a aquele... sabe da placenta, quando o feto está se formando? O amnion é aquele líquido ali da placenta, né? Isso, líquido amniótico, exatamente. Então ela compara isso com essa parte fisiológica, né? Então ela diz: o envelope áurico humano tem 7 camadas, assim como o espaço cósmico e a nossa epiderme física. Percebe aqui o link da analogia? Aqui você vai entender o que ela fala lá sobre aquelas correlações constantes. Esse ovo áurico tem 7 camadas. O nosso ovo áurico tem 7 camadas. Assim como o espaço cósmico tem 7 camadas. Assim como sua pele tem 7 epidermes. O que quer dizer que... Aqui eu já estou mastigando para vocês uma conclusão, né? É através do estudo
e do manejo consciente desse ovo áurico que nós interagimos com esses 7 planos. Porque esses 7 aspectos do nosso ovo áurico estão em direta correlação com essas 7 peles do cosmo. Bom, isso daqui devia ser uma indicação muito boa. Ela continua dizendo: o sétimo aspecto dessa aura individual, olha lá, o sétimo aspecto dessa aura individual é a faculdade de assumir a forma de seu corpo e se tornar o radiante, o luminoso algoeides. É isso, estritamente falando, que às vezes se torna a forma chamada Mayavrupa. Aqui a gente já tem uma indicação da aplicação prática, né? E do porquê ele foi mantido como um aspecto oculto do ensinamento na exposição mais pública, né? Do ensinamento teosófico. Tá? O sétimo aspecto, então, desse ovo áurico é aquilo que assume a forma do seu corpo e se torna o radiante. O corpo de luz, na nossa linguagem moderna aqui espiritualista, né? O corpo de luz. E ela fala: é isso que, estritamente falando, às vezes se torna a forma chamada Mayavrupa. Aí aqui a gente precisa ter cuidado com a aplicação de termos, porque às vezes esses termos, como eu falei, eles eram usados assim com uma certa liberdade em níveis diferentes, né? A gente precisa entender que esse algoeides que ela se refere aqui, né, o luminoso algoeides, está relacionado com o Karana Sharira, que é o corpo causal, que é o veículo, né, do ego, do eu, lá no plano manásico. Então a gente precisa entender isso daqui. Então, assim, é desse ovo áurico que cada corpo, no final das contas, é composto. É desse ovo áurico que cada corpo é composto. Anotem isso. O corpo causal, então, quer dizer que esse corpo causal ele tem o potencial de assumir uma forma corpórea. E é quando isso acontece, isso é o radiante, é a forma divina, é o corpo de luz. E esse ovo áurico também tem o poder, porque apesar de que ela diz assim, ó, é isso que estritamente falando se torna Mayavrupa, mas o Mayavrupa também é uma palavra usada para uma outra expressão, que é quando, por exemplo, um adepto, ele se manifesta, por exemplo, ele se projeta astralmente. É um tipo de corpo astral. Lembra quando a gente falou de plano astral? Mayavrupa também é um tipo de corpo astral, que não é a projeção do corpo vital, mas sim aquele processo em que, pela vontade, o adepto ele reúne substância, né, e dá a forma que ele quiser, incluindo a forma até a aparência do seu próprio corpo, que é temporário, se desfaz, né, assim que ele solta aqueles elementos, aquilo se desfaz. Então aqui a gente tem esse Mayavrupa, que é a projeção astral, de fato, de um adepto, que é diferente da projeção astral do médium passivo, que normalmente é a projeção do corpo vital. E a gente tem um outro corpo aqui sendo referido como radiante, que é o potencial que o corpo causal tem de assumir a forma corpórea. E aí a gente vai ver isso relacionado até em alguns relatos de pessoas que interagiram com HPB no plano interno, né? A gente tem um relato de um cara que ele referiu isso, né? Ele viu, ele recebeu a ajuda, né, de se projetar astralmente. Aí ele foi até onde ela estava em Londres, aí ele vê o corpo dela físico, aquela forma acabadinha, né? E por dentro ele vê um corpo dourado, glorioso. Esse é o corpo radiante, né? Que é o que os mestres muitas vezes falam, né? É a sua verdadeira face, né? Quem é o verdadeiro adepto, esse ser interno, etc. Então, tudo isso tem a ver com esse ovo áurico, tá? Mais algumas citações. Ela diz assim, ó. Se referindo ao aspecto superior, né, desse ovo áurico, ela diz assim, ó.
É esse corpo que na morte assimila a essência de Buddha e Manas e se torna o veículo desses princípios espirituais, que não são objetivos. E quando, com a completa radiação de Atma sobre ele, ascende como Manas Taijasa no estado devacânico, no Dewati. Então, é esse ovo áurico que serve como veículo de Buddha e Manas, que são princípios, né? São princípios espirituais, não são substâncias físicas. São princípios espirituais. Basicamente, o que ela está dizendo aqui é que é desse ovo áurico, do aspecto superior desse ovo áurico, é que é formado o corpo usado no Dewati. Lembrem do que eu falei lá atrás. Todos os corpos são feitos dele. Por isso que ele aparece ali englobando todos. Porque ele tem 7 camadas. Façam os cálculos depois aí. Ainda se referindo a isso, ela diz também outro ponto. É também desse material que os adeptos formam seus corpos astrais, desde o Algoides até o Mayavrupa. Aqui de novo, percebe? Ó, lá atrás ela falou de Mayavrupa como sendo o mesmo que o corpo radiante. Aqui ela já faz uma distinção entre essas coisas. É normal no ensinamento, tá? Esses blinds, né? Esses despistes, como eu puedo dizer assim, tá? Mas aqui a gente já encontrou a explicação. O que mais que ela fala sobre isso? Ela também diz, ela se refere a esse ovo áureo como sendo a semente, né? Lembra que ela falou lá que é ele que é aquela máquina de movimento perpétuo no progresso reencarnatório? Então é como se ele fosse uma semente, né, que mantém a continuidade entre as encarnações, porque ele que é o repositório do karma, das sementes kármicas. Então ela diz assim, ó, assim o ovo áurico, refletindo todos os pensamentos, palavras e atos do homem, é o preservador de cada registro kármico. Então, ó, tudo que nós estamos pensando, falando e fazendo está imediatamente se imprimindo nessa tela akáshica, etérica, que é o seu ovo áurico. B. Ele é o armazém de todos os bons e maus poderes do homem, recebendo e dando de acordo com a sua vontade. Não, de acordo com cada pensamento seu. Cada potencialidade que então se torna, ali mesmo, uma potência ativa. Essa aura é o espelho no qual os sensitivos e clarividentes sentem e percebem o homem real e o veem como ele é, não como ele parece ser. Então, ó, além de ser, né, o preservador de cada registro kármico, ele também é o armazém de cada bom e mau poder do homem, recebendo e dando, né, de acordo com a vontade, não, de acordo com cada pensamento. Então, esse armazém responde de acordo com cada pensamento. Né? Então ele recebe e dá cada potencialidade, que se torna então uma potência ativa. Por quê? Você precisa lembrar do ciclo kármico, né? A semente kármica, ela amadurece, ela se transforma numa influência, numa tendência. Essa tendência vai levar o quê? A ações semelhantes, que por sua vez vão criar uma impressão, né? Que por sua vez é uma semente, que por sua vez se transforma numa tendência, que por sua vez leva à repetição. Então é disso que ela fala, né? Essa potencialidade ali, né, já se torna uma potência ativa. E ela fala disso, né? Que essa aura é o espelho onde os sensitivos, né, sentem e percebem o verdadeiro homem. Verdadeiro aqui no sentido de por detrás dessa primeira aparência. Né? Então, ela está falando aqui de uma das camadas do corpo áurico, né? E ela diz, C, é ele que fornece o homem com sua forma astral, e aqui a forma astral que ela está falando aqui é o corpo vital, em torno do qual a entidade física se modela, primeiro como feto e então como criança e homem. O astral crescendo par e passo com o ser humano, né? No mesmo ritmo que o ser humano, fornece assim durante sua vida, se ele for um adepto, com o seu Mayavrupa, o seu corpo de ilusão, que não é o seu corpo astral vital, ela diz. E depois da morte, com a sua entidade devacânica e Kamarupa, ou o corpo do desejo, o fantasma. Então, quando a gente fala de corpos, do que a gente está falando? Aspectos e potencialidades do ovo áurico. Nos seus aspectos substanciais.
Compreende? Vamos voltar lá pro diagrama pra gente dar uma olhada nisso? Eu falei que a gente ia falar por último de microcosmo, né? Mas viu, a gente tá falando de lá e já tem que descer pro microcosmo, né? Então se você olhar lá para baixo, ó, lá pro microcosmo, você vai ver que esse áurico, certo? É porque a gente não tem informação dos três. Vocês vão já entender por que eu tenho que descer pro micro, para falar disso e provavelmente dos outros planos também. Então se você ver ali, ó, esse ovo áurico, ele é o que dá a forma astral vital. E essa forma astral vital é a base em torno da qual se forma o corpo físico. 2. Certo? É dessa mesma substância que durante a vida, se ele for um adepto, ele constrói o Maya Avrupa, o corpo de ilusão, o corpo de sonho. 3. A gente já viu que é dele também que é feito o corpo de luz. 4. É dele também que depois da morte é formado 2 corpos possíveis. O Kamarupa, que é o cascão astral, 5. E o corpo devacânico, o corpo causal, que é o corpo usado pelo percebedor quando ele está experimentando o paraíso entre encarnações. 6. Percebe? 6 sintetizados no 7º. Agora você tem que tentar fazer essa correlação com o plano macrocósmico. E aí isso daí vai ser trabalho de reflexão. Vamos passar para o ponto 6. O alaico, né? O 6º plano ou o plano alaico. Eu acho que eu já usei todas as minhas citações aqui do plano do áurico. Lembrando que a gente focou aqui, né, mais no ser humano, né? Sim. A gente focou aqui mais no ser humano. Mas assim, você pode fazer uma correlação analógica aí com o cosmos, né? Entendendo que também, se você tentar aplicar analogicamente o que a gente conversou aqui, mais ou menos mutatis mutandis, né? Adaptando o que deve ser adaptado para o sistema solar, você vai ter uma figura. O 6º plano ali é a Laia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro a gente tem que entender que a Laia é uma palavra em sânscrito que significa morada ou armazém. Ela parece ser uma negação da palavra laia, que a gente também vê muito né, na linguagem ali da doutrina secreta. Mas laia se refere a ponto zero. É o ponto zero da nossa ciência, sabe? O ponto de indiferenciação absoluta. A laia parece ser uma negação disso, né? Mas ela tem um sentido próprio. Ela significa morada ou armazém. Você vai encontrar ela na literatura budista, especialmente na escola Yogacara, né? Porque na escola Yogacara se ensina, né, a Laya Vijnana, um dos níveis da consciência, né? Ou seja, a consciência armazém. Só que a Laya é usado na teosofia para se referir ao 6º princípio universal. Né? Ele também é chamado de alma universal, né? Ou seja, a base do todo, né? Vamos lá. Vamos ver o que ela fala aqui então. Ó, ela diz assim: qual é a crença das escolas esotéricas internas? O leitor pode perguntar. Quais são as doutrinas ensinadas sobre esse assunto pelos budistas, entre aspas, esotéricos? Com eles, a Laia tem um duplo e mesmo um triplo sentido. No sistema Yogacara, da escola contemplativa Mahayana, a Laia é tanto a alma universal, anima mundi, e o eu de um adepto evoluído, né, que progrediu. Aquele que abre aspas, aquele que é forte na yoga pode introduzir à vontade seu alaya por meio da meditação na verdadeira natureza da existência. Fecha aspas. Alaya tem uma existência eterna absoluta, diz Aryasanga. Ela define então alaya assim: é a alma universal. O nome pertence ao sistema tibetano da escola Mahayana contemplativa. É idêntico com a caixa no seu sentido místico, e comula a Prakriti em sua essência, uma vez que é a base e a raiz de todas as coisas. Então, vamos voltar ali no nosso diagrama. Deem uma olhadinha no diagrama. Depois, logo a seguir, vocês vão ver que a caixa é referido como o 5º plano. Mas ela diz que no sentido místico é idêntico com a caixa. Então, a gente vai ver que o plano 5 e 6 tem uma correlação mútua muito forte.
E é muito difícil de tratar deles diferenciadamente. E aí ela fala que no outro aspecto, a laia é inseparável de Mula Prakriti, que é a substância pré-cósmica, a substância indiferenciada pré-cósmica. Tá? Porque, é claro, a laia que está representado como sexto plano, obviamente, que é na manifestação. Então você pode entender a laia como uma irradiação da substância indiferenciada. Para nós, a laia é praticamente indiferenciado. E é a alma do mundo. E é daí que vem o nosso sexto princípio, lá referido no nível microcosmo como Buddhi. Buddhi é um raio de Alaya. Vamos ver o que mais que ela diz sobre Alaya para a gente ter algumas ideias, né, descrevendo isso. Só uma nota sobre essa questão de Mula Prakriti, né? Mula Prakriti sendo a essência de Alaya, então, a gente pode pensar em Mula Prakriti como sendo o sétimo princípio cósmico. Né? A substância indiferenciada. Sim. Mais do que substância indiferenciada, na verdade, porque Mula Prakriti é referido como o véu de Parabrahma, o véu do absoluto. Enfim. Aí, ela diz assim, ó. Alaya, embora eterna e imutável em sua essência interna, nos planos que são inalcançáveis por deuses cósmicos ou homens, ou seja, por Dhyani Budas ou homens, se altera durante o período de vida ativo com relação aos planos inferiores, o nosso incluído. Durante, né, esse período, não apenas os Dhyani Budas são um com Alaya em alma e essência, mas mesmo o homem forte na yoga, na meditação mística, é capaz de fundir sua alma com ela. Esse não é o nirvana, mas é a condição próxima a ele. Então a gente vê aqui que o termo, assim como ela equalizou a Laya com Mula Prakriti, num certo sentido, e ela equalizou a Laya com a caixa, que também é chamado de Mahat, né? É um outro nome usado para o quinto princípio, né? Então a gente vê que a Laya então, tem seus aspectos superiores, essenciais, internos, e seus aspectos periódicos. Isso, a gente pode compreender isso se a gente entender que a Alaya se refere a essa alma universal ou a um estado muito sutil, praticamente diferenciado de substância, e que, portanto, a Alaya deve ser compreendido como aquela nota que a gente viu lá no início. Lembra? Forhat percorre todos esses planos? A Alaya percorre todos esses planos. Então ela tem os seus aspectos superiores e inferiores. Se a gente compreendê-lo como substância, ela representa aspectos superiores e inferiores. Ou seja, tem a Alaya no que diz respeito ao cosmos, tem a Alaya no que diz respeito ao cosmos universal, ao cosmos solar, e a Alaya no que se refere aos planos prakríticos. Você vai ver lá, ó, tem um sexto plano alaico prakrítico. Vamos ver mais o que ela tem a dizer sobre a Alaya aqui. Ó, ela diz assim, ó, Buddhi está para a essência raiz divina na mesma relação que Mula Prakriti está para Brahman na escola Vedanta. Ou como a Alaya, a alma universal, está para o espírito eterno único. Aquilo ou aquilo que está além de espírito. Então a gente tem aqui algumas correlações, né? Buddhi está para a essência raiz divina da mesma maneira que Mula Prakriti está para Brahman. Ou como a Alaya, a alma universal, está para o eterno espírito, o que a gente poderia chamar de Atma. Então existe essa relação aí que a gente pode meditar sobre isso. Ela diz assim, de professores existem muitos. A alma mestre é uma, Alaya, a alma universal. Viva naquele mestre como o raio dele em você. Viva em teus semelhantes como eles vivem nela, naquilo. Vamos lá. Existem muitos professores, mas a alma mestre é uma, Alaya. O progresso místico é uma fusão da sua alma na grande alma. Sua alma, seu princípio búdico, né? Sua alma espiritual é um raio daquela alma universal, né? A fusão
desse raio na sua fonte, né? É o que é indicado aqui pela relação da alma mestre. Professores existem muito, mas a alma mestre é uma só, a Laia. E aí a indicação, isso daqui é da voz do silêncio, né? A indicação é: viva naquele mestre como o seu raio em você. Ou seja, viva na alma mestre como o raio dela vive em você. Viva em teus companheiros como eles vivem nessa alma universal. É uma forma muito bela e poética de expressar a inseparabilidade, né? Ela diz assim, acho que também na voz do silêncio ela diz, uma expressão que denota pena, né? Nossa, que todos os seres humanos podem possuir a Laia, ser um com a grande alma, e possuindo-a, a Laia seja de tão pouca utilidade para eles. Olhe assim como a lua refletida nas ondas tranquilas, a Laia é refletida tanto pelo pequeno como pelo grande. É espelhado no menor dos átomos e ainda assim falha alcançar o coração de todos. Oh, que tão poucos homens tirem proveito desse presente. O dom inestimável de aprender a verdade, a percepção correta das coisas existentes, o conhecimento do não existente. E ela diz também, né? A Laia, ou Ninpo, sendo a raiz e base de tudo, invisível e incompreensível ao olho e intelecto humanos, pode apenas lançar seu reflexo, né? E não a si mesmo. Assim, aquele reflexo deve ser espelhado como a lua na água clara e tranquila, apenas no intelecto dharmakaya, sem paixões, né? Livre de paixões. E será distorcido pela imagem mutável, né? Pela imagem fugaz de tudo que é percebido numa mente que ela mesma é suscetível a ser perturbada. Então aqui a gente tem a injunção esotérica, né, oculta do treinamento de concentração. Então aqui é a aplicação prática, né, a razão prática, né. Se você imaginar, né, se você pensar nessa composição cétupla e pensá-lo como a substância como sendo água, e desse nível mais sublime, sutil, né, como sendo a lua, que reflete sua luz nessas águas, a imagem da lua precisa de uma água tranquila para que ela possa ser refletida sem distorção. Então, isso é a Laia. É isso que dá para dizer sobre a Laia. Esse plano mais sutil. Muito difícil da gente penetrar. Vamos passar para Mahat, que é o quinto. Até porque a Laia é muito referido em conjunção com esse quinto plano, que é Mahat. Então vamos lá. A Laia é a alma universal, certo? Esse quinto plano é a mente universal, ou o pensamento divino, né? Mahat é o grande princípio. Ele vem de Maha, que quer dizer grande, tá? Então vamos lá. Ela diz algumas coisas sobre isso. Mahat é a mente cósmica universal. Nos Puranas hindus, Mahat é idêntico a Brahma, o Deus criador. O primeiro no grupo trinitário, né? A Trimurti de Brahma, Vishnu e Shiva. Ela diz assim também. Mahat, compreensão, mente universal, pensamento. Antes de se manifestar como Brahma ou Shiva, aparece como Vishnu. Veja o Sankhya-sara. Daí Mahat tem vários aspectos, assim como o Logos. Mahat é chamado Logos na criação primeira, e nesse sentido é a cognição universal ou pensamento divino. Mas aquele Mahat que foi primeiramente produzido é depois chamado de egoísmo, quando ele nasce como eu, que disse ser a segunda criação. E aqui ela está se referindo ao fato de que, né, no hinduísmo, Mahat é descrito como o grande princípio e também a fonte do egoísmo. Por quê? Se você for pensar, vamos lá. A gente tem um sexto princípio que é a Laia, né? Substância ali, uma substância indiferenciada, vamos colocar assim, tá? A alma universal.
Se você pensa em Mahat como o quinto princípio, e você pensa ele como logos, né? É a mente universal. É dessa mente que todas as mentes individuais surgem. Então ela deve ser a fonte não só do egoísmo, mas da própria egoidade, ou seja, a capacidade de autoconsciência. Entende? Então, no hinduísmo, ele é referido como a fonte do egoísmo. E ela estava explicando por que isso. Na primeira criação, ele é o pensamento divino. Na segunda criação, usando essas expressões metaforicamente, né, ele é a fonte, né, dos egos individuais. Ela diz, Mahat, nas interpretações esotéricas, é na realidade o terceiro logos, ou a síntese dos 7 raios criadores, os 7 logoi. Então isso é Mahat. Então vamos pensar, vamos continuar aqui. Só mais uma citação que ela diz assim. Ela diz assim, a esse respeito, eu acredito que o ensinamento esotérico difere das doutrinas vedantinas, tanto da Advaita quanto da escola Vishta Advaita. Mahat, com os ocultistas, é o primeiro nascido de Jnana, conhecimento, gnosis, sabedoria ou logos, enquanto que com alguns vedantinos Mahat é uma manifestação de Prakriti ou da matéria. Isso porque, né, na perspectiva ali, né, hindu, né, especialmente no Sankhya, Mahat é a primeira manifestação da matéria cósmica. Então, se vocês forem estudar Sankhya ou, né, a literatura hindu, leva isso em consideração, que na perspectiva oculta, Mahat é a manifestação do terceiro logos. Se a gente olhar então ali para a nossa figura A, vamos tentar então ver aqui as etapas da manifestação do sistema solar, né? A gente tem então o ovo áurico, que contém em potencial todos os planos, certo? Aí a gente tem a Laya, que é a alma universal. E aí que a gente pode representar como o segundo logos, né? Que é o pai e mãe inseparável. Por quê? Porque a Laya, no seu aspecto essencial, é inseparável de Mula Prakriti. No seu aspecto místico, é inseparável de Mahat, do quinto princípio, Akasha. Então a gente pode ver a Laya como esse ponto, né, de o alvorecer da manifestação. Bom, é para contemplar, né? A gente não quer aqui dar uma palavra final sobre isso, mas isso é uma indicação, tá? E aí, Mahat, ela relaciona isso com o terceiro logos, o logos manifesto. A Laya, portanto, é a essência desses 7 raios. Mahat é a expressão desses 7 raios, é o coletivo dessa hoste, que é chamada o logos criador, né? O terceiro logos. Embora não seja uma entidade, né? Seja o agregado, né, dessas hierarquias. Então a gente tem Mahat ali. A gente precisa lembrar que Mahat está relacionado com Akasha. No seu aspecto substância, Mahat é chamado de Akasha, que a gente traduz como éter, mas a gente precisa entender que éter com o éter grego, né, antigo, né, que não é o éter aqui do plano físico, né? Então, Akasha, no seu aspecto substância. Deixa eu ver se mais alguma coisa. O ego reencarnante, ela também diz assim, o ego reencarnante é aquilo que os filósofos arianos antigos chamam de Manasaputra, os filhos da mente, ou de Mahat, a mente cósmica universal, indicando de novo Mahat como a fonte do Manas, que vai ser lá o nosso princípio humano. Então Mahat é também a ideação cósmica. O que a gente pode mais falar de Mahat? Mahat é a ideação cósmica, Mahat é o pensamento divino, o pensamento divino, o arquétipo no sentido mesmo bem raiz dessa palavra, né? O plano, né? O plano, que vai ser impresso na substância diferenciada. Então é o plano que todas as hierarquias criadoras, né, dos planos diferenciados vão
receber e tentar imprimir na substância diferenciada. Você fala que é o terceiro, eu ainda não peguei por que ele seria o terceiro. Ah, não. Tá, desculpa. Terceiro porque aqui a gente está falando do primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, em ordem de manifestação. Quinto plano, na ordem que é colocado aqui. Porque no diagrama ela fala de baixo para cima. Primeiro o plano mais grosseiro, sétimo o plano mais sutil. Tá, sim. Mas quando eu tô falando de logos, aí eu tô falando da ordem de manifestação, né? Sim. Primeiro logos é em manifesto, Pai, mãe. segundo logos é a primeira diferenciação e o terceiro logos, o logos manifesto. Sim. Tá. Muito bem. Até aqui, ok? Lembrando que isso daqui tudo se refere ao macrocosmo, sistema solar. Depois a gente vai para Forrato, então. Forrato, então, é a energia cósmica e é um dos princípios mais importantes. Ela diz assim, uma das citações dela sobre isso é: Forrato é um termo genérico e usado em muitos sentidos. Ele é a luz, Devi Prakriti, de todos os três logos, símbolos personificados dos três estágios espirituais da evolução. Né? Porque os três logos são símbolos, né, personificados dos três estágios espirituais, ou seja, não forma, arupa, da evolução. Primeiro, segundo, terceiro logos. Forrat é o agregado de todas as ideações criativas espirituais acima e de todas as forças criativas e eletrodinâmicas abaixo, no céu e na terra. Forrat é o agregado de todas as ideações espirituais criativas acima. Ou seja, olhando ali, ele está no 4, né? Acima. Os três símbolos, né, das etapas espirituais de evolução. Primeiro, segundo e terceiro logos. E é também o agregado de todas as forças criativas e eletrodinâmicas abaixo. Então, Forrat tem esse símbolo do agregado das ideações cósmicas e das forças. Tanto no céu, aplicando isso, né, ao macrocosmos, quanto na Terra. Então, Forrat é o princípio animador eletrificante de cada átomo, né, que eletrifica cada átomo com vida. Durante o processo de manifestação, é Forrat que produz a diferenciação da matéria cósmica primordial nos diferentes planos. Por isso que a gente lembra, ele está colocado ali como quarto por uma questão pedagógica. Ele é a força que produz realmente a diferenciação. Até porque aqueles três planos ali superiores, no nível macrocósmico, são arupa. É a partir dali que começa a diferenciação. É através da ação de Forrat. Então, algumas citações mais sobre Forrat, porque Forrat é um dos elementos mais misteriosos do ocultismo e talvez o mais fundamental para o ocultismo prático, né? Por exemplo, ela diz assim, é um termo usado para representar a potência ativa, masculina, da Shakti, que é o poder reprodutivo feminino na natureza. Então aqui já temos uma indicação. Forrat é o aspecto masculino da Shakti. Forrat e Shakti. Shakti o aspecto reprodutivo, Forrat o aspecto ativo. Ela diz, a essência é a essência da eletricidade cósmica, um termo oculto tibetano para Devi Prakriti. Devi Prakriti é a luz do Logos. Né? A gente já viu isso no estudo sobre o Bhagavad Gita. Né? E no universo da manifestação é a energia elétrica sempre presente e o poder incessante, destrutivo e formativo. Esotericamente, é o mesmo, Forrat sendo a força vital propelidora universal, ao mesmo tempo o que propele e o resultante. Então, assim, no começo de um Manvantara, o aspecto sabedoria do absoluto se irradia como ideação pré-cósmica, que manifesta a ideação cósmica. Esse último eventualmente dá surgimento a Forrat. Então, a sabedoria absoluta se espelha em sua ideação.
que, por um processo transcendental, superior e incompreensível à consciência humana, resulta em energia cósmica forrada. Então, é um processo que ela chama aqui, né? Um processo transcendental, como que a ideação se transforma em energia. Vamos trazer isso para o nosso plano. Lembra do que eu falei lá no início? Lembre sempre de 3 elementos inseparáveis: espírito, consciência, energia, vontade e substância. Como é que a consciência modula a substância? Através da energia. Como é que a consciência, o poder da consciência, que é a vontade, se transforma em energia que modula a substância? Entende? Esse processo alquímico é o que ela descreve como sendo um processo transcendental, superior e incompreensível para a consciência humana. E lembre-se de que a gente tem que pensar analogicamente. Quando ela fala, né, que a sabedoria absoluta espelha a si mesma em sua ideação, isso está lá num plano inalcançável para a gente, né? Logo no final de um pralaya, né? O absoluto, o mistério, quando ele se espelha na sua própria ideação, esse que se espelha é o primeiro logos. Porque percebe que o absoluto não é o terceiro logos. O terceiro logos é o espelho do absoluto em si mesmo, no seu aspecto ideação, que é a própria substância básica. Por isso ele é chamado de logos em manifesto, como se ele apenas fosse ele brilhou e se recolheu. Às vezes ele é descrito assim poeticamente, o primeiro logos. E essa impressão, que é a ideação, né, que se transforma então em ideação cósmica, é o que então se transforma em forrado, que é o que então diferencia a substância e põe em movimento a manifestação. A gente precisa tentar, né, aprender isso nesse nível bem amplo, e então reproduzir isso em níveis intermediários, também no nível humano, porque é analogia. Né? Então, Forhat é o poder através do qual o plano para um novo universo presente no Logos é manifesto objetivamente, providenciando assim uma ponte entre o espírito subjetivo e a matéria objetiva, aquilo que a gente já falou, né, sobre os 3 elementos inseparáveis. Ela diz assim, ó: mas assim como os polos opostos de sujeito e objeto, espírito e matéria, são apenas aspectos da uma unidade na qual eles são sintetizados, assim no universo manifesto existe aquilo que linka espírito e matéria, sujeito e objeto. Esse algo, no momento desconhecido da especulação ocidental, é chamado pelos ocultistas de Forhat. É a ponte através da qual as ideias, com I maiúsculo, existentes no pensamento divino, são impressas na substância cósmica como leis da natureza. Forhat é assim a energia dinâmica da ideação cósmica, ou considerado a partir de um outro aspecto, é o meio inteligente, o poder orientador de toda manifestação. O pensamento divino transmitido e feito manifesto através dos Dianshohans, os arquitetos do mundo visível. Forhat, em suas variadas manifestações, é o link misterioso entre mente e matéria, o princípio animador eletrificante que eletrifica cada átomo à vida. Então, basicamente, Forhat, o link entre mente e matéria, entre o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. Mas Forhat é mais, porque Forhat tem um caráter muito misterioso, né? A gente já sabe que ele é o que faz com que a substância se diferencie em 7 planos. Quando a gente fala disso, a gente precisa voltar lá no diagrama e ver então que a gente está falando de um Forhat um pouco diferente, né? Ele está ali no 4º plano, a gente pensa, tá, mas se já está diferenciado entre 6 e 5, como é que o Forhat, que é o 4º, que diferencia em 7? Então, ó, se você olhar para o diagrama, sim, tem 6 coluninhas. Claro. Aí você pensa, bom, primeiro veio o 6, depois veio o 5, depois veio o 4. Se é esse 4 que diferencia tudo em 7, como é que já tem 2 separados lá antes dele aparecer? Esse é o pensamento rasteiro, que é o sobre o qual a gente alertou. Não pense dessa forma.
Você tem que entender que Mahat e Alaya são espirituais, né? Para todos os fins, nossa, praticamente insubstanciais do nosso ponto de vista. Arupa, definitivamente. Arupa. No seu aspecto substância, é substância ainda cósmica, indiferenciada. Ela só é diferenciada no sentido de que ela é diferenciada de Mula Prakriti, que é substância absoluta, né? Sei lá, substância abstrata, se você quiser colocar, né? Mas em níveis cósmicos, ela é substância indiferenciada, ou seja, poeira cósmica, né? Então, no aspecto substância, aqueles 3 planos superiores não são diferenciados. Essa diferenciação ali é em termos de princípios. O ovo áurico representando o potencial de todo o setenário em termos de consciência, energia e substância. O sexto representando alma universal, ou seja, uma consciência universal indiferenciada. No seu aspecto energia, uma energia indiferenciada. No seu aspecto substância, uma substância indiferenciada. O plano da unidade. Mahat representando no aspecto consciência universal como seu agregado, né? Ou seja, a fonte do que vai vir a ser consciências individuais. Os 7 raios. A primeira diferenciação em termos de consciência e a fonte de toda a progressiva diferenciação da consciência na manifestação. No seu aspecto energia, essa energia em latência, porque ela é a própria ideação ali. A fonte da energia, realmente, né? No seu aspecto substância, uma substância em diferenciação, né? Com o potencial de se diferenciar. Certo? Então, desse Mahat, esse agregado de inteligências cósmicas, por um processo que a gente não compreende, essa ideação se transforma em eletricidade cósmica. E essas inteligências cósmicas, através de Forrat, modulam essa substância e a diferenciam, então, progressivamente. Então, eles não são os criadores, mas sim os arquitetos. Porque o criador implica que você criou do nada, né? A gente só usa essa palavra de maneira bem metafórica, né? Como a gente fala que o artista que criou esse jarro, ele não fez a argila, ele não criou os átomos que compõem os elementos que compõem a argila. Ele é um criador no sentido bem amplo dessa, é bem solto, né? Então essas hierarquias cósmicas são criadoras nesse sentido também bem amplo, assim, bem solto. Eles são, na verdade, arquitetos, né? E que têm suas hierarquias de trabalhadores, de pedreiros, que botam a mão na massa. Porque eles não são arquitetos, eles desenham o plano. E o pedreiro é que constrói, né? E o pedreiro nem sempre tem a grande visão. E, portanto, pode errar. Então aqui uma dica sobre os vários níveis da hierarquia. E por isso que em ocultismo a gente não adora nenhum deus. Respeitamos, reverenciamos, né? Reconhecemos a superioridade em termos de poder e inteligência, mas a divindade oculta e misteriosa é a única coisa digna da adoração do coração humano. E isso é feito no silêncio interno. Tá, ok até aqui, Forrat. Vamos então para Jiva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre Forrat. Não, temos mais alguma coisa sobre Forrat ainda. Então ela fala assim, ó. Vibrando através do seio da substância inerte, Forrat impele essa substância à atividade e guia suas diferenciações primárias em todos os 7 planos da consciência cósmica. No mundo cósmico e fenomênico, ele é aquele poder vital, elétrico, oculto, que, sob a vontade do Logos Criador, reúne os átomos elementais e faz com que eles se agreguem e se combinem. Forrat, correndo através dos 7 princípios de Akasha, os 7 princípios de Akasha, então Akasha, a substância básica que vai se diferenciar, atua sobre a substância manifesta ou um elemento e, diferenciando-o em vários centros de energia, põe em movimento a lei da evolução cósmica, que, em obediência à ideação da mente universal,
traz à existência todos os vários estados do ser no sistema solar manifesto. Então aqui, sempre seguir pelo subjetivo, objetivo e o link, né? No plano cósmico, esse aspecto subjetivo é representado pelo Logos, que não é uma entidade, mas o agregado das sete hierarquias, dos 7 dhyanis, né? A substância é a caixa, a substância básica, que vai ser diferenciada pela ação da vontade dos criadores através de Forrat, que é a eletricidade cósmica. Que então começa a agregar, né, os átomos elementais do éter. Outra citação sobre Forrat. No plano terreno, a sua influência é sentida na força ativa e magnética gerada pelo desejo forte do magnetizador. Isso porque Forrat se manifesta de maneira diferente em cada plano. Então, né, nos planos terrenos, ele se reflete sobre a força ativa e magnética do desejo do magnetizador. No plano cósmico, está presente no poder construtor que desempenha na formação das coisas, né, que se desenrola na formação das coisas, desde o sistema planetário até a pequena flor, o pequeno pirilampo. O plano na mente da natureza ou no pensamento divino com relação ao desenvolvimento e crescimento daquela coisa especial. Ele é, metafisicamente, o pensamento objetivado dos deuses, a palavra feita carne, ou numa escala inferior, o mensageiro das ideações humanas e cósmicas, a força ativa na vida universal. Em seu aspecto secundário, Forrat é a energia solar, o fluido vital elétrico. E o quarto princípio preservador, a alma animal da natureza, por assim dizer, ou eletricidade. Então é nesse sentido que ele está como quarto, né? Como a alma animal. Porque se você for pegar aqueles princípios do macrocosmo, você vai entender que, bom, se a Laia é a alma espiritual do sistema solar, Mahat é a mente universal do sistema solar, Forrat é a alma animal do sistema solar. O princípio vital, elétrico. Fazendo um paralelo com o microcosmo, né? Então, Forrat atua como poder de atração entre os átomos, né? Ela diz assim, ó, Forrat, em sua capacidade de amor divino, Eros. Então, Forrat também é atração, né? Energia de atração. O poder elétrico da afinidade e da simpatia é mostrado alegoricamente como tentando trazer o puro espírito, o raio inseparável de um absoluto, em união com a alma, os dois constituindo no homem a mônada. E na natureza o primeiro link entre o sempre incondicionado e o manifesto. Então, Forrat é descrito como Eros, o amor divino, porque ele une espírito e alma no ser humano, né? Ou seja, nossa mônada, Buddhyatma, no ser humano, é a força atrativa ali, e no cosmos, o link entre o sempre incondicionado e o manifesto, subjetivo e objetivo. Mas tem uma coisa bem interessante sobre Forrat, né? Forrat também é visto como uma entidade, não implicando antropomorfismo. Olha o que ela diz. Forrat, então, é o poder vital elétrico personificado, a unidade atadora, transcendental de todas as energias cósmicas, nos planos invisíveis como nos manifestos. A ação do qual se assemelha numa escala imensa àquela de uma força viva criada pela vontade, em cujos fenômenos onde o aparente, né, sujeito atua sobre o aparente objetivo e o propele à ação. Forrat não é apenas o símbolo vivo e o contenedor da força, mas é visto pelos ocultistas como uma entidade. As forças sobre as quais ele atua, sendo cósmica, humana e terrestre, e exercendo sua influência em todos os planos, respectivamente. Isso aqui é uma parte misteriosa do ensinamento. Mano, Forrat tem alguma coisa a ver com o percebedor? Nesse plano, assim? Um plano mais terrestre? No sentido do elo de ligação entre os princípios superiores e... Forrat
Não. Não, tá. Não, porque o percebedor, na nossa escala microcósmica, está para Mahat, Ah, tá. enquanto Forrat está para o desejo, para a vontade. Pela vontade. E a eletricidade que essa vontade é capaz de suscitar na natureza. Ah, tá. Entendi. Alguém estava tentando fazer uma pergunta aqui? Eu estava lembrando da encantaria de Rudá, que a lua apaixonou para o sol, Uhum. e Francisco falava, apaixonou, a lua apaixonou, né? É o equivalente, exatamente. Exatamente. É Eros. É Rudá. Eros é Rudá. Uhum. Vamos voltar aqui para a última citação de Forrat. Ela diz assim, ó, relacionando Forrat com o símbolo da swastika. Poucos símbolos universais são mais cheios de significado oculto real do que a swastika. É o emblema da atividade de Forrat, da revolução contínua das rodas e dos 4 elementos, os 4 sagrados. O iniciado nos mistérios do significado da swastika, dizem os comentários, pode traçar nela com precisão matemática a evolução do cosmos e todo o período do Sandhya, né, da manifestação. Também a relação do visível com o invisível e a primeira procriação do homem das espécies. Isso tudo no símbolo da swastika. Que infelizmente, né, foi apropriado, né, pelos nazistas, distorcido, e hoje é um dos símbolos, né, mal vistos e até ilegais de ser usados em alguns lugares. Mas enfim, fica aí como uma indicação, né? Então tudo isso é Forrat. Vamos passar para Jiva, que a gente precisa concluir o macro, pelo menos hoje. Então Jiva ali, ó, tá como o terceiro, né? Eu já disse, né? Jiva quer dizer vida, então naturalmente esse é o plano vital, né? Sopro vital, o significado de Jiva em sânscrito, né? Sopro vital, vida, alma, enfim. É importante lembrar que Jiva vai ser usado de diferentes maneiras na literatura sagrada, tá? Porque Jiva pode representar uma entidade viva, né? Então ele pode ser usado assim. Ele pode ser usado como Jivatma para diferenciar a alma individualizada do espírito universal, né? Jivatma como individualizado para diferenciar de Atma como espírito universal. Então a gente pode encontrar essa palavra em diferentes contextos na literatura hindu. E mesmo na literatura teosófica a gente precisa ter um cuidado e contextualizar o termo. Em se tratando de plano, ela diz assim, ó, Jiva, em seu aspecto universal, tem como Prakriti suas 7 formas, ou o que nós concordamos chamar de princípios. Sua ação começando no plano da mente universal, Mahat, e terminando, né, no mais grosseiro dos 5 planos tamátricos. O último sendo o nosso. Assim, embora nós possamos, repetindo, junto com a filosofia Sankhya, falar de 7 prakritis, ou 7 produções produtivas, ou de acordo com a fraseologia dos ocultistas, de 7 jivas, ainda assim, tanto prakriti e jiva são abstrações indivisíveis, para ser divididas apenas por condensação para o intelecto, né, pela fraqueza do nosso intelecto humano. Então, Prakriti a gente vai compreender ali como substância objetiva, né? Jiva como força vital. E ela fala, não é possível, né, você separar isso, porque elas são abstrações indivisíveis. Sendo consideradas como separadas apenas pela fraqueza do nosso intelecto, porque a gente precisa tratar isso, né, como princípios, né? É importante também lembrar que às vezes Jiva e Prana são tratados como sinônimos, embora, eu já falei, né, ela explica essa diferença, né? Jiva é o aspecto, digamos, universal e Prana é o aspecto particularizado. Ela dá o exemplo da esponja, né? Então, a gente vai ficar por aqui em relação a Jiva, tá? Princípio vital. Apesar de estar ali como terceiro, precisamos lembrar que ele percorre todos os planos, né? E a gente chega num plano que, né, a gente compreende mais facilmente por correlação com o nosso plano astral prakrítico, né? Que é o plano astral solar.
Então ela diz assim, a designação, uma citação aqui, né? Lembrando que astral vem de estrela, né? Astra, né? Ou do grego astro, enfim, né? Ela diz assim, ó, a designação astral é antiga e foi usada por alguns neoplatônicos. Porfírio descreve o corpo celeste que está sempre unido com a alma como sendo imortal, luminoso e estelar. A raiz dessa palavra pode ser encontrada, talvez, no cítico Aister, que significa estrela, ou no assírio star, que de acordo com Burnouf tem o mesmo sentido. Bom, a gente não vai também se prolongar muito nele, não, porque eu acho que esse daqui é um plano mais fácil da gente compreender, né? Ele basicamente é o molde sutil, né? Do molde físico. Então a gente chega ali no último plano, que é pracrítico. E esse plano pracrítico é o plano objetivo do sistema solar. Sendo esse sistema solar considerado não o sistema solar físico que a gente está vendo, mas o sistema solar completo, certo? Então aqui a gente chegou no final dos 7 planos macrocósmicos, tá? Na próxima conversa a gente vai entrar nesse pracrítico, que se desdobra em 7, né? E aí a gente vai ver a relação disso, né? Porque a gente não pode partir do princípio de que esse sistema solar físico que a gente está vendo é o pracrítico desse macrocósmico. Não. Esse plano físico que nós estamos vendo é o primeiro plano objetivo do pracrítico. Certo? Ou seja, todo o resto desse plano pracrítico para nós é invisível. Que dirá então dos outros planos no nível solar? Entende? Então a gente, na nossa próxima conversa, a gente vai entrar nesses planos pracríticos. Ela fez uma descrição só dos 2 primeiros planos pracríticos, o objetivo e o astral, com seus 7 subníveis. Então a gente vai entrar nessa viagenzinha aí pra gente aprofundar a nossa percepção de complexidade dos planos. A gente já conversou bastante aqui, né? Foi bem extensivo, talvez tenha sido bastante cansativo. Eu agradeço pela paciência e por vocês terem permanecido aqui. Se alguém tiver questões, pode fazer, o espaço está aberto. E cada um desses tem 7 subníveis, digamos assim? Sim. E cada um desses 7. Sim, isso pode ser dividido infinitamente. Mas, claro, para propósitos práticos, Sim. né, a gente vai ver que quando a gente subdividir o pracrítico em 7 e depois subdividir o pracrítico, né, o objetivo pracrítico em 7, você vai ver que já a partir dali já é muito assim, uma diferença muito leve, assim, né? Mas sim, né? A lei setenária pode ser aplicada de uma ponta a outra. Mas eu quero que vocês entendam que até agora a gente está falando do nível macrocósmico. Ou seja, o nível solar com seus 7 planos. E tudo que a gente vem falando sobre planos aqui, então vocês vão entender, são apenas os 7 subplanos do plano objetivo do macrocosmo. Quando muito. Sem fazer muita distinção clara. 7 para cima, 7 para baixo. A cadeia terrestre está nesse nível objetivo. Sim. Você vai ver aí, ó, na figura B. Na figura B, certo? Sim, a figura B. Lá o primeiro plano da figura B, que é o plano mais baixo. Sim. Não tem um asterisco? Sim. Esse asterisco, no texto da HPB, diz: aí está o globo D da nossa cadeia. Sim, falou isso no início, claro. Então fica de tarefa de casa. Desenhe nesse diagrama os 7 globos da cadeia. Boa. Se você já sabe que o D, que é a nossa Terra, o do meio, o mais baixo, está aí, desenhe os outros 6 nos planos correspondentes. Sim. Tá? Aí a gente vai retomar as instruções esotéricas da HPB a partir da próxima conversa, falando mais um pouquinho sobre essa perspectiva ainda do macrocosmo e aí fazendo um link com os planos pracríticos, tá? Porque isso ainda está dentro do macro, né? Então eu só queria concluir fazendo uma reflexão.
Porque a gente fala disso, né? Isso pode parecer assim uma verborragia sem fim, né? Qual é a utilidade de eu ocupar minha cabeça com essas coisas? Então eu peço que vocês vão assistir o último vídeo que eu publiquei no canal do YouTube, a DR, a importância do estudo do conhecimento arcano. Tá? Eu já fiz essa DR exatamente prevendo esse questionamento. Né? Exatamente para eu não precise demorar uma sessão de estudo apenas para tratar disso. Tá? Então ali estão as razões pelas quais esse estudo é importante. Tá? Muito bem. Tenha uma boa noite, um bom descanso, bons estudos, né? E boa meditação. Até a próxima.